eu estava no Congresso Internacional de Parapsicologia em Montreal, onde eu deveria falar sobre o Espiritismo, e o meu tema era provas científicas da imortalidade da alma. O meu tradutor é um brasileiro que reside em Phoenix, Arizona, um homem de grande capacidade intelectual e moral, trilíngue, então, espírita. Nós sempre fazemos um estudo antes do tema, e na hora que eu li aqueles parapsicólogos, aqueles psicotrônicos, aqueles qualquer coisa, eu disse, meu Deus, o que é que eu falar para essa gente? Todo mundo era doutor, era PhD, PhT, PhO. Eu disse, o que é que eu vou falar? Aí me veio uma inspiração na hora. Eu saudei, senhoras, senhores, etc. E dei o sinal para ele. E então ele disse assim, eu desejo dizer aos senhores que eu não acredito na imortalidade da alma. O tradutor disse, ficou louco? Você veio aqui provar que existe imortalidade da alma e você disse que não acredita? Eu disse, não acredito. Divaldo, você está louco? Eu digo, pelo amor de Deus, traduza. Não, não vou traduzir. E o povo ficou nos olhando, discutindo. Como é que eu vou traduzir uma loucura dessa? Eu disse, por favor, João, traduza. Ele não traduz. Senhoras, ele está dizendo que não acredita na imortalidade da alma. Eu então redarguí, e realmente, eu não acredito. Eu sei que a alma é imortal, porque saber é muito diferente de crer. Quantos aqui que já tivemos várias crenças e as deixamos pelo nosso caminho evolutivo? No entanto, quando nós sabemos ler e olhamos um outdoor e dizemos, não vou ler, já leu. Então, quem sabe tem uma estrutura que resiste às circunstâncias mais difíceis. E essa estrutura eu adquiri, não porque haja sido toda a existência médium, porque para as visões, para as audições, para esses fenômenos, há explicações múltiplas. Nada obstante, as explicações O Livro dos Espíritos são as mais convincentes, porque estruturadas numa lógica inamovível, firmadas no bom senso do egrégio codificador, e resistentes a todas as teses materialistas e utilitaristas que surgiram desde 18 de abril de 1857. Então eu sei que a alma é imortal, porque Allan Kardec não apenas se informou, mas também ele constatou, através dos fatos, da razão, da lógica, e ofereceu-nos este patrimônio incomparável, que é esta obra, que ela é tão perfeita, que em si mesma se explica, e dela sai 4 vertentes grandiosas, que constituem um monólito com 5 aspectos. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese. E a Revista Espírita, que ele começou a publicar a 1º de janeiro de 1858, que é constituída de um patrimônio cultural incomum, quando ele tem a coragem de abordar temas ousados para a mentalidade da época, de enfrentar a maledicência, as acusações, a perversidade, a má-fé de religiosos e não religiosos, com a mesma serenidade socrática, com a mesma coragem do estoico, com a mesma galhardia de Jesus, o grande cristão. Ele escreverá, e encontra-se no rodapé da sua obra, ou das suas obras póstumas, 10 anos depois de publicado o Livro dos Espíritos, ele fez uma análise daquilo que havia ocorrido com a sua vida, e então ele começou a considerar as dificuldades que vivenciou, a ingratidão dos melhores amigos, a estupidez humana, as calúnias, e colocou ipsis verbis. Muitas vezes agrediram-me diante da minha face,
Amigos em a que ajudei acusaram-me, inclusive de viver do resultado das obras do Espiritismo que foram publicadas com meu próprio dinheiro. Experimentei momentos de grande aflição e de dor excruciante, mas nunca desanimei, porque para essas provações o Espírito de verdade me havia advertido. Naqueles momentos piores, eu me elevava acima da humanidade e orava, contemplando o futuro que chegaria para aqueles que fossem fiéis aos postulados da doutrina. Naqueles momentos, eu podia antever as glórias do porvir. Para todas as dores, os Espíritos advertiram-me, mas não me falaram das alegrias de ver a doutrina crescer, de acompanhar o desenvolvimento da mensagem consolando milhões de criaturas, do reconhecimento e do afeto de pessoas devotadas e generosas. Isto o Espírito de verdade não me diz. Então, naquele mesmo momento, eu tive lágrimas nos olhos e falei da excelência do Espiritismo, que nos oferece o mapa do tesouro da felicidade, mas não nos brinda gratuitamente. Estimula-nos a conquistá-la para que tenhamos honra. Não nos confere aquilo que não merecemos, não nos ilude, não nos oferece sonhos nem ilusões. Fala-nos a verdade sem retórica, mas também sem agressividade, demonstrando que é possível ser feliz na terra, mesmo com as aparentes dificuldades, com os aparentes sofrimentos.